Olá! Vamos começar com uma provocação. Uma pergunta que pode parecer um pouco ficção científica, mas que é, na verdade, o centro de toda a nossa conversa hoje. E se o apóstolo Paulo, talvez o maior missionário e estrategista da história da igreja, de repente tivesse acesso à inteligência artificial? Pensa nisso. A gente vai investigar a fundo como essa mente, a mesma mente que usou toda a infraestrutura do Império Romano para espalhar uma mensagem revolucionária, poderia interagir com as ferramentas mais poderosas do nosso tempo. A gente vai analisar as oportunidades incríveis, sabe, para a missão, para o cuidado da igreja, as aplicações práticas que já estão virando realidade. Mas, e isso é crucial, a gente também vai olhar com muita seriedade para os perigos, para as advertências que ele com certeza nos faria. Então se prepara para essa imersão, que vai conectar o primeiro século com todos os desafios e promessas do século XXI. Para a gente entrar no clima, vamos fazer um pequeno exercício de imaginação teológico. Se Paulo tivesse vivo hoje, escrevendo uma de suas cartas para nós, como é que seria a saudação? Talvez fosse algo mais ou menos assim. A igreja que se reúne em lares, templos e também em telas luminosas. Essa simples adaptação, claro, é fictícia, mas ela nos joga direto no coração do debate. Ela força a gente a encarar uma realidade que não dá para fugir. Como é que uma fé que é toda fundamentada em textos de 2000 anos dialoga com um mundo de algoritmos, de redes globais, de realidade virtual? É exatamente essa encruzilhada, essa intersecção que a gente vai desvendar junto hoje. Bom, este aqui é o nosso roteiro, o mapa da nossa jornada. Primeiro a gente vai firmar bem a ideia de Paulo como um estrategista, um cara inovador e não alguém com medo da tecnologia, um tecnófobo. Depois, vamos mergulhar de cabeça no potencial da inteligência artificial, tanto para a missão global quanto para o cuidado pastoral do dia a dia. Aí, com a mesma seriedade, vamos virar a chave e abordar as advertências, os perigos que o pensamento paulino nos aponta. Por fim, a gente junta tudo sob um grande princípio que vai guiar a gente e terminamos com um chamado, sabe? Um chamado à sabedoria e à ação. Vamos nessa? Beleza, entramos na nossa primeira sessão. E o ponto de partida aqui é fundamental. A gente precisa entender isso. Paulo não era um tecnófobo, ele era um estrategista genial. Sabe, a gente tem essa mania de imaginar as figuras bíblicas como personagens de um passado empoeirado, totalmente desconectados de qualquer inovação. Paulo era exatamente o contrário. Ele foi um mestre em identificar e usar a tecnologia de ponta da sua época, que era a infraestrutura do Império Romano, para um propósito que, na verdade, ia muito além e até subvertia aquele império, o avanço do Evangelho. Pensem comigo. A inteligência artificial e a internet são as nossas estradas romanas. É isso mesmo. As estradas de pedra que os romanos construíram eram a maior rede de logística e informação do mundo antigo. E o que Paulo fez? Ele gastou a sandália naquelas estradas, caminhou milhares e milhares de quilômetros para plantar igrejas. O grego koiné, por sua vez, era a língua franca, tipo o inglês de hoje, o idioma universal que fazia a mensagem ser entendida de Jerusalém até a Espanha. E Paulo dominava o koiné. E as cartas dele? O sistema de cartas era o e-mail da época, a tecnologia que mantinha comunidades inteiras conectadas, sendo ensinadas e até corrigidas à distância. E as praças, o areópago, as sinagogas, eram as nossas redes sociais, os palcos abertos onde as ideias batiam de frente e eram debatidas. Então veja bem, Paulo não apenas usou essas ferramentas, ele as dominou para a missão. Isso nos leva a um princípio teológico que é a espinha dorsal do pensamento de Paulo. A tecnologia por si só é moralmente neutra. Uma estrada romana pode tanto servir para um soldado oprimir uma vila, quanto para um apóstolo levar uma mensagem de libertação. Um algoritmo pode ser programado para explorar nossas fraquezas e vender produtos, ou pode ser programado para traduzir a Bíblia para uma língua que nunca teve acesso a ela. A ferramenta, no fim das contas, é um amplificador poderoso da intenção que está no coração humano. A pergunta que Paulo faria para a gente hoje não seria, nossa, isso é moderno. Seria algo como, isso glorifica a Deus? Isso edifica a igreja? Isso serve ao amor ao próximo? É essa a questão. Então, para a gente fechar essa primeira parte e deixar a base do nosso argumento bem sólida, Paulo não tinha medo de inovação. Pelo contrário, ele via nela um instrumento providencial que deveria ser dominado por um propósito maior. Ele foi um mestre em usar a infraestrutura do seu tempo. E o princípio fundamental que a gente tira da prática dele é que o valor de qualquer ferramenta não está nela mesma, mas no propósito, no telos, na finalidade a que ela serve. Com essa mentalidade estratégica em mente, vamos agora explorar as oportunidades gigantescas que a IA nos apresenta. Certo, agora vamos entrar na parte das oportunidades.
Se Paulo tinha essa mentalidade de se fazer tudo para com todos, para de todos os modos salvar alguns, que é uma declaração de flexibilidade missionária assim, radical, imagina só o que ele não faria com as ferramentas de inteligência artificial. É nesse ponto que a gente para de ver a IA só como uma ameaça e começa a enxergá-la como, potencialmente, uma das maiores ferramentas para a grande comissão desde a invenção da prensa de Gutenberg. É sério. Vamos tentar pensar no impacto real disso para além do que está escrito aqui no slide. A tradução da Bíblia, por exemplo. Um trabalho que por séculos levou décadas, às vezes uma vida inteira de esforço e sacrifício, pode ser acelerado de uma forma exponencial. A gente está falando da possibilidade de um Pentecostes digital, onde cada povo ouve as maravilhas de Deus na sua própria língua quase que instantaneamente. A escala é absurda. Uma mensagem que Paulo levaria meses a pé para entregar numa cidade, hoje pode alcançar milhões em diferentes continentes em questão de horas. E não é só alcance, é profundidade. A IA pode ajudar a gente a contextualizar o evangelho, sabe? Analisando padrões culturais para a gente usar ilustrações e uma linguagem que realmente se conectem com as pessoas, evitando os erros trágicos da missiologia colonialista. E claro, o acesso a nações fechadas, lugares onde um missionário jamais pisaria, mas onde a internet e informação digital fluem. Isso nos leva para um campo fascinante, a apologética assistida por IA. Lembrem de Paulo em Atenas, lá no Areópago, em Atos 17. Ele não chegou lá com um sermão pronto, genérico, não. Ele observou a cidade, ele viu o altar ao Deus desconhecido, ele citou os poetas e filósofos que eles conheciam e, a partir desse ponto de contato, ele construiu uma ponte para o evangelho. A IA pode ser uma ferramenta apologética extraordinária nesse sentido. Imagina poder em segundos acessar os principais argumentos de um filósofo, achar citações dos pais da igreja sobre um tema ou obter dados históricos para responder a uma objeção. A IA pode equipar cada cristão para dialogar de forma inteligente, relevante com as grandes questões do nosso tempo, exatamente como Paulo fez. Mas, e aqui tem um mas muito importante, no meio de todo esse potencial tecnológico, é vital que a gente se ancore neste princípio imutável de Romanos 10 e 17. A fé que salva não vem por um algoritmo sofisticado, não vem por um vídeo impecável ou por uma estratégia de marketing digital genial. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. A inteligência artificial pode ser o megafone mais potente que a gente já criou, mas ela nunca vai ser a mensagem. As redes de fibra ótica podem ser as estradas mais rápidas, mas elas nunca serão o destino. As ferramentas mudam, o coração da missão é o mesmo, proclamar a palavra de Cristo. No fim do dia, é dela e somente dela que a fé depende. Resumindo então essa sessão sobre a oportunidade missionária, a gente viu o poder revolucionário da IA para cumprir a grande comissão. Ela pode acelerar a tradução, pode permitir uma evangelização em escala global e bem contextualizada e pode fortalecer nossa capacidade de defender a fé. O ponto crucial para a gente guardar é que essas novas e poderosas ferramentas devem estar a serviço do antigo e imutável propósito de levar a palavra a todos os povos. Mas e para dentro da igreja? Como é que essa ferramenta pode nos ajudar a cuidar uns dos outros? É o que a gente vai ver agora. Muito bem, nossa terceira sessão. Agora a gente muda o foco. A gente sai da missão ad extra, ou seja, para o mundo, e olha para a missão ad intra, para dentro da comunidade de fé. Como é que a inteligência artificial pode ser aplicada no cuidado pastoral, na edificação do corpo de Cristo? Paulo, que se preocupava tanto com a saúde espiritual das igrejas que ele fundava, com certeza estaria muito interessado em ferramentas que pudessem fortalecer esse cuidado mútuo. Este slide mostra um processo que serve ao discipulado sem tirar o fator humano. Vamos imaginar um novo convertido. No passo 1, um sistema inteligente, através de um bate-papo, poderia identificar as dúvidas da pessoa. O que é a Trindade, como eu sei que sou salvo e o quanto ela conhece da Bíblia. Com base nisso, no passo 2, a IA faz uma curadoria de conteúdo, monta um plano de estudo personalizado, sugere vídeos, artigos, leituras bíblicas específicas para aquela pessoa. No terceiro passo, a automação dá um suporte contínuo, mandando um versículo de manhã, um lembrete de leitura, mas aqui está o pulo do gato. O quarto passo, a IA não substitui, ela facilita a conexão humana. O sistema poderia, por exemplo, perceber que a pessoa não interage há dias, ou que buscou várias vezes sobre solidão, e aí mandar um alerta para um líder. Olha, talvez seja uma boa hora para tomar um café com fulano. A tecnologia a serviço do relacionamento. Agora, vamos pensar na vida de um pastor ou de uma pastora. A IA pode ser o melhor assistente que essa pessoa já teve. Em vez de passar horas e horas pesquisando em dezenas de livros por uma ilustração ou um contexto histórico para um sermão, a IA pode trazer os melhores recursos de uma biblioteca teológica gigantesca em segundos. Ela pode organizar toda a logística do cuidado, sabe, sistematizando pedidos de oração, garantindo que ninguém seja esquecido na correria. E qual é o resultado prático disso tudo? Um líder com mais tempo para o que a IA nunca, jamais vai poder fazer.
Orar com alguém que está sofrendo, visitar um doente no hospital, aconselhar um casal em crise, estar presente de corpo e alma na vida da comunidade. Fica claro, né? A inteligência artificial pode ser uma aliada poderosa na vida interna da igreja. Ela pode ajudar a personalizar e a escalar o processo de discipulado, pode atuar como uma ferramenta de assistência que libera os líderes para o ministério relacional e pode ajudar a organizar o cuidado. Mas como em tudo, o objetivo final de qualquer sistema, qualquer ferramenta, deve ser sempre a edificação do corpo de Cristo para a glória de Deus. E claro, toda ferramenta poderosa vem com grandes perigos, e é para isso que a gente precisa olhar com toda a seriedade a partir de agora. Bom, chegamos a uma sessão de importância vital. Depois de explorar o potencial imenso, a gente precisa, com a mesma sobriedade, ouvir as advertências. Se Paulo estivesse aqui, ele certamente nos diria, como disse à igreja de Corinto, que era uma cidade super avançada e moralmente complexa: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Essa é a lente crítica pela qual a gente deve analisar os perigos da inteligência artificial no ministério. Essa é a pergunta central, o cerne de todas as advertências. Será que a gente está correndo o risco de deixar a ferramenta que foi criada para nos servir se tornar a nossa mestra? Será que a tecnologia que promete nos conectar está, na verdade, nos isolando em bolhas, criando uma comunhão superficial, sem o custo do relacionamento real, do olho no olho? Será que o algoritmo que deveria nos ajudar a achar a verdade está nos prendendo em câmaras de eco que só reforçam o que a gente já pensa, criando um evangelho à nossa imagem e semelhança? Paulo nos alertaria com urgência. Cuidado, para não ser dominado pela sua própria ferramenta. Essa tabela coloca atenção preto no branco. O uso sábio é quando a tecnologia auxilia a conexão humana. O uso insensato é quando a transmissão online de um culto substitui para sempre a necessidade da koinonia, da comunhão presencial, do abraço. O uso sábio é usar IA para proclamar a verdade. O insensato é quando a gente usa para criar deepfakes, para espalhar desinformação com cara de coisa espiritual ou para manipular as emoções das pessoas para conseguir doações. O uso sábio é quando a tecnologia está submissa à direção do Espírito Santo. O insensato é quando a análise de métricas de engajamento vira mais importante que a oração e o discernimento para tomar decisões na igreja. E por fim, no uso sábio, a IA serve ao evangelho. No uso insensato, ela mesma vira um ídolo, e o sucesso é medido em likes em vez de ser medido nos frutos do Espírito. Essas advertências são muito sérias e a gente precisa levar em conta. O risco de desumanizar o ministério, de trocar a presença pelo pixel, é real. A tecnologia carrega a tentação da manipulação, da ganância, coisas contra as quais Paulo tanto nos alertou. Nossa confiança tem que estar na palavra viva de Deus, que é quem julga os algoritmos e não o contrário. E a ferramenta, a ferramenta deve ser só isso, uma ferramenta, nunca um ídolo. Então, como é que a gente navega entre a oportunidade e o perigo? Qual é o princípio que nos guia? Depois de analisar a tese da oportunidade e a antítese do perigo, a gente chega na síntese. Qual é o princípio que rege tudo, a sabedoria que nos guia nesse terreno tão novo e complexo? A resposta de Paulo é clara, poderosa e vale para tudo. Tudo, absolutamente tudo, deve ser submetido ao senhorio de Cristo. A tecnologia não opera num vácuo moral, sabe? Ela faz parte da criação e, como tal, deve ser redimida e usada sob a autoridade do rei. Esse versículo aqui é, talvez, o filtro definitivo para uma ética tecnológica cristã. Paulo pega as ações mais básicas, mais terrenas da nossa vida, comer e beber, e as eleva ao nível de adoração. Se até isso deve ser feito para a glória de Deus, quanto mais a programação de um algoritmo, a publicação de um conteúdo, o desenvolvimento de uma estratégia digital, a pergunta final, a única que realmente importa sobre qualquer uso da IA não é: funciona? É eficiente? Ou dá resultado? A pergunta é: para quem é a glória? E assim, a gente volta e reafirma aquele princípio que estabelecemos lá no comecinho da nossa análise. A inteligência artificial em si é amoral. É um monte de códigos, dados, probabilidades. O valor ético e espiritual dela não está na sua natureza, mas no seu telos, no seu propósito final. É como uma faca. Na mão de um cirurgião, ela salva uma vida. Na mão de um assassino, ela tira. A faca é a mesma. Da mesma forma, a IA pode ser uma ferramenta para edificar o reino de Deus ou para servir a agendas de poder, de ganância e de engano. A responsabilidade por essa escolha é toda nossa. O princípio que nos guia, portanto, é claro. Tudo para a glória de Deus, sob o senhorio de Cristo. A questão para a igreja hoje não é mais se a gente vai usar a IA, porque, vamos ser sinceros, ela já está em tudo na nossa vida. A questão urgente é como e para quê.
E para responder isso em cada novo contexto, a gente vai precisar de doses enormes de sabedoria, de discernimento em comunidade e de submissão ao Espírito Santo. E isso nos leva direto para a nossa conclusão. Chegamos ao final da nossa análise. A gente viu o apóstolo estrategista, a oportunidade missionária, os perigos espirituais e o princípio que deve governar tudo isso. Mas e aí? O que a gente faz com tudo isso agora? Porque este não é só um exercício intelectual, né? É um chamado à sabedoria e também à ação. Vamos só recapitular a estrutura lógica do nosso argumento. A tese foi que Paulo, o mestre estrategista, olharia para IA e veria um campo missionário gigantesco, uma ferramenta de potencial incrível para o reino avançar. A antítese, porém, veio com as suas advertências proféticas, nos alertando contra os perigos da desumanização, da idolatria da tecnologia, da superficialidade. E a síntese, que é o caminho a seguir, é a do uso sábio, crítico e consagrado da tecnologia, sempre submetida ao senhorio de Cristo e com o objetivo final de glorificar a Deus em tudo. E eu gostaria de terminar deixando esta pergunta para nossa reflexão. No nosso contexto específico, sabe, como estudantes, como futuros profissionais, como líderes e membros de igrejas, o que significa, na prática, usar a tecnologia com sal? Paulo diz em Colossenses que a nossa palavra deve ser sempre agradável, temperada com sal, para a gente saber como responder a cada um. No mundo digital que é tão marcado pela agressividade, pela superficialidade, pela desinformação, como é que a gente pode ser agente de graça, de sabedoria e de verdade? Como a gente pode programar, postar, comunicar e criar de um jeito que não apenas evite o mal, mas que ativamente promova a glória de Deus? Essa não é uma pergunta com resposta fácil, mas é a pergunta que o apóstolo Paulo, sem dúvida nenhuma, nos faria hoje. E a resposta que a gente der a ela vai definir o futuro da igreja na era digital. Muito obrigado.